A paz do Senhor a todos, né? Eu quero convidar vocês a meditar em dois versículos da palavra do Senhor que se encontra nos Salmos de 45. O título vai dizer assim, né? O rei e a sua noiva. O primeiro versículo do capítulo 45 de Salmos vai dizer assim: o meu coração ferve com palavras boas, fala do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Como eu disse, o título, né? O rei e a sua noiva. Todos sabemos que a igreja do Senhor nessa terra, a igreja do Senhor não é os templos feitos por mãos humanas. Que a palavra do Senhor vai dizer, né? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? De Deus. E para nós sermos templos e morada do Espírito Santo de Deus, nós temos que dar liberdade para Ele, nós temos que dar entrada para Ele, porque a palavra do Senhor diz assim, lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo assim: eu estou batendo, mas se você dá ouvido à minha voz, eu entrarei e falarei contigo, cearei contigo. Jesus está dizendo assim: se você dá liberdade para mim, eu entrarei na tua casa, fazerei a minha obra, restaurarei aonde precisa ser restaurado, trazerei salvação para onde deverá ser salvo, diz o Senhor dos Exércitos, né? E o versículo 1, o meu coração ferve com palavras boas. O nosso coração muitas vezes ele ferve com palavras boas, né? Porque o nosso coração ele tem a tendência de se alegrar com notícias boas, né? Notícias boas, né? Porque é mais fácil, né? A gente se alegrar com notícias boas. Mas aí você pode estar dizendo: ah, mas irmão Gera, como isso? Como que a gente vai se alegrar com notícias tristes, né? Aí às vezes a gente tem que analisar o seguinte: nem tudo que sai da nossa vida é porque é coisa ruim. Não é a vontade de Deus. A gente sabe que Deus está no controle de toda a situação. A gente sabe que Ele sonda, esquadrinha. A gente sabe que Ele pode penetrar tudo profundo, né? Aonde o homem não pode entrar, Ele entra. Aonde o homem não pode sondar, Ele sonda, porque Ele é o Deus dessa terra. Ele é o Deus criador dessa terra, né? Louvai ao Senhor, a Bíblia nos ensina: louvai ao Senhor todas as nações, né? Glorificado é o nome do Senhor, né? E aqui vai falar: falo do que tenho feito no tocante ao rei. E o que a gente tem feito, né? No tocante ao rei. Quem é o rei? O nosso rei é o Jesus Cristo de Nazareno. Esse rei é aquele que morreu por nós, aquele que muitos não deram valor para ele, aquele que entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, porque eles esperavam um rei que surgisse, aleluias, de qualquer, eles procuravam um rei que surgisse com vestes de rico, com vestes brilhantes, mas Jesus mostrou, Jesus nos deu exemplo, e nós devemos ser humildes, simples de coração, né? Porque Ele é humilde, Ele próprio nos ensina a ser humilde, né? Porque a palavra do Senhor diz assim: aqueles que se humilham serão, aqueles que forem humilhados serão exaltados, né? Mas aquele que se exalta será humilhado, diz o Senhor, a palavra do Senhor, né? A minha língua é a pena de um destro escritor. A minha língua é a pena de um destro escritor, né? Está dizendo assim: a minha língua é a pena de um destro escritor. Por que destro escritor? Porque naquela época eles tinham o costume de escrever com pena, né? E está dizendo assim: a minha língua é a pena de um destro escritor. O Senhor, Ele dava revelação. E não diferente Ele revela hoje para os teus servos, para os teus escolhidos. Porque Deus tem levantado uma geração diferente nessa terra. Ele tem chamado a ti para fazer a diferença nessa terra. Porque Ele nos chamou para ser sal e ser luz sobre essa terra.
Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? Ele nos chamou para ser uma geração diferente, né? Ele nos chamou para ser o remanescente dele sobre essa terra. Ele nos chamou para fazer diferente. Nos chamou para ser diferente. E em que estamos sendo diferentes? Será que estamos sendo diferentes simplesmente em ir num templo e falar que somos cristãos? Não, Deus não nos chama simplesmente para isso. Deus nos chama para ser sal dessa terra. Deus nos chama para falar diferente, para vestir diferente. Porque muitas vezes acha assim, eu estou indo na igreja e simplesmente isto basta. Mas não, a santificação ela tem que começar de dentro para fora. A santificação é o que? Se aproximar de Deus. A santificação é trocar nossas vestes. Não simplesmente trocar essas vestes aqui, essas vestes que nós usamos aqui nessa terra, mas principalmente as vestes espirituais, que é a purificação no fogo, que é a purificação das impurezas, ao qual Deus retirará todas as impurezas, né? A impureza dos nossos corações. Louvado é o nome do Senhor. E a palavra do Senhor ela é tão viva e eficaz e tão fiel que o Senhor nos faz uma promessa de uma vida eterna, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro e não haverá mais pranto, onde adoraremos Ele para todo sempre, onde essa corpo aqui não existirá mais, que a Bíblia é fiel e nos ensina que esse corpo, o nosso corpo será transformado em um corpo de glória, onde os mortos ressuscitarão e não antecederão aqueles que vivem, mas todos aqueles que estiverem vivos em Cristo Jesus, louvado é o nome do Senhor, serão transformados em um corpo de glória e subirão juntamente com aqueles que ressuscitarem e adorarão o Rei dos Reis, o Senhor, e reinará para todos sempre. Aleluias! Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Louvado é o nome do Senhor. Jesus Cristo, o nosso Rei. Jesus Cristo, aleluia, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. O nosso Deus deve ser adorado para todo sempre, porque o nosso Deus ele não divide a tua glória com ninguém. O nosso Deus ele está num alto e sublime trono. À tua destra, aleluia, está teu Filho Jesus, que é o único mediador que a Bíblia diz entre Deus e os homens. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Louvado o nome, diz a palavra do Senhor, né? Ele habitou entre nós. Lá em Filipenses vai dizer assim, que ele deixou a tua divindade, se fez homem, se fez carne, né? Deixou a tua glória, para que eu e você pudesse ser salvo, para que eu e você pudesse ter o privilégio de chamar Deus de Pai. E esse Deus, Ele te chama hoje. Esse Deus, Ele te chama para ter o privilégio de chamar Ele de Pai, de clamar Abba Pai. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Aleluias, a graça se derramou em teus lábios. O interessante é que o próprio Jesus declarou assim, o Espírito de Deus está sobre mim para pregar aos cativos e libertar aqueles que estão aprisionados, diz o Senhor. É isso que Jesus Cristo veio fazer, libertar todo aquele que estava aprisionado, assim como Israel disse naquela época, mas nós nunca fomos escravos. Como tu diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava falando assim, vocês estão presos no pecado. Eu não estou falando de uma prisão física. Jesus estava dizendo assim, eu estou falando de uma prisão espiritual. Mas eu vim trazer essa liberdade espiritual para a vida de vocês. Eu vim trazer o privilégio de vocês aclamar o meu Pai e chamá-lo de Pai juntamente comigo. Porque esse foi o primeiro poder que Jesus nos deu, chamar a Deus de Pai. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe e guarde cada um de vocês. E sempre que vocês tiverem um tempo, vai lá, medite nesse salmo, medite nos outros. E eu creio que Deus falará grandemente ao teu coração. Deus os abençoe, em nome de Jesus.